Agora vamos falar sobre ações. Ações são justamente pedacinhos do capital social de uma empresa. E nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. Toda empresa tem um ciclo de vida, né? E aqui a gente está vendo o ciclo de vida, né, em tempos, em anos, em décadas, etc., em relação à receita. No início da empresa, ela pode ser considerada uma startup, digamos. Ela tem seu capital social dividido em muito pouca parte, né? Às vezes pode ocorrer até de ter apenas um único dono, né? Um único fundo, por exemplo. No caso aqui temos um fundo, Seed Capital, que é um fundo que fornece capital justamente para essas startups, tipo de fundo especializado nesse tipo de empresa. E essa empresa, startup, ela gera relativamente, comparativamente com o que a gente vai ver aqui, pouca receita. A partir desse capital que ela recebeu, ela pode expandir suas operações como startup e ter um crescimento. A partir daí vão vir fundos de Venture Capital e Private Equity que vão justamente fornecer mais crescimento ainda para essa empresa. Essa empresa ela vai ter seu capital social mais dividido, porque ela vai cada vez ficar maior. Aí vão vir, né, os fundos de Private Equity e cada vez ela vai gerar mais receita. Até que chega um determinado momento em que ela vai fazer o seu IPO. Ela vai abrir ações na Bolsa de Valores, vai vender, né, esses fundos aí que ficaram para trás, tanto os 3 fundos aí que ficaram para trás, eles vão querer receber o dinheiro de volta por essa empresa, né, que gerou crescimento, justamente para que eles comprem outras empresas que estão ainda naquela fase que eles são especialistas nesse tipo de investimento. O IPO é justamente para que esses recebam um retorno do seu capital e que venda, né, parte da empresa aí no mercado acionário, né? E elas podem ser feitas, né, passam a ser empresas abertas e feito por meio de uma emissão de ações e ela tem um crescimento e ela chega a uma estabilidade, ou ela pode também ter um declínio a partir daí. Temos muitas empresas, né, que estão em estabilidade aí, empresas enormes aí na Bolsa de Valores que já estão há muitos anos nessa etapa de estabilidade. O capital social, quando é feito o IPO, é dividido em muitas frações, né? Cada ação vai ser um pedacinho do capital social. Muitas pessoas vão ter ações dessas empresas aí que já estão em um patamar, né, de grande, já de IPO, né, de estabilidade. Vão emitir ações, né, e você vai possuir suas açõezinhas, né, e em um determinado momento pode chegar que você vai querer vender as ações ali na parte de estabilidade depois que você comprou no IPO, né. Um exemplo aqui, que você comprou no IPO, vai vender um tempo depois que ela já tiver retornado aí o seu capital investido. Ações. Quais são as principais vantagens das ações, né? Aqui tem até algumas perguntas norteadoras. Quanto que você necessitaria, em média, para investir em uma empresa da sua cidade? Pensa em alguma pequena empresa, em alguma pequena indústria, certamente seria necessário um capital relativamente grande, né? Alguns milhares de reais, chegando até poucos milhões de reais, dependendo da cidade que você mora, né? Então, por meio das ações do mercado acionário, você consegue comprar partes cada vez menores de empresas. Você consegue, a depender do preço da ação, né, ações de R$10 aí de empresas muito boas na Bolsa de Valores que você consegue comprar de uma forma muito tranquila, né? Ou mesmo ações de até R$100, né, você consegue comprar. Acho que a maioria das empresas aqui no Brasil tem seu preço por ação, né, até R$100 aí você consegue comprar, né? Quanto você necessitaria para começar a receber um aluguel na sua cidade? Imagina você ter que comprar um imóvel, alguns milhares também, chegando a milhões de reais, dependendo do imóvel necessário. E você consegue comprar facilmente frações de um conjunto de imóveis por meio dos fundos imobiliários que vão gerar esses aluguéis. Nesse caso, né, falando aí sobre fundos imobiliários, como a gente já falou anteriormente, você consegue com pouco dinheiro conseguir já começar a receber alguns aluguéis pingando na sua conta, né? E
também temos o outro lado. Se você for dono de uma empresa, né, e você quer vender, quanto tempo você levaria, né? No mercado acionário, o mercado, as empresas mais líquidas, você consegue entrar e sair tranquilamente de empresas, né? Você acredita em um potencial de uma empresa e compra ela, fica aí durante o período que você achar necessário, e a partir daí você quiser vendê-la para entrar em um outro negócio, né? Se você tem uma empresa que não é aberta, né? Uma empresa, você é um dono de uma empresa, é muito difícil você realizar uma venda desse tipo, né? Você não necessita de passar pelos aspectos burocráticos de possuir uma empresa, mas deve conhecer o que está investindo, né? Você não precisa de passar pelos aspectos burocráticos, por exemplo, ter que abrir um CNPJ, ter um contador, ter uma assessoria toda, né, que é necessário a uma empresa, né? Você não necessita desses aspectos burocráticos de possuir uma empresa, mas você também deve conhecer o que está investindo, né? Conhecer o negócio, conhecer os números, conhecer de quem que você está se tornando sócio, e isso é importante para o conhecimento do investidor. A dívida da empresa que você tem a ação, ela não é sua. E se a empresa vier a falir, você só perde o dinheiro que está investido na compra da ação. Digamos que você fez algum negócio, comprou alguma ação de uma empresa que, por acaso, acabou pedindo falência, né? A dívida dessa empresa ela não é sua, né? A sua responsabilidade é só apenas do dinheiro que está investido. Se caso a empresa vier a falir, você perde apenas o dinheiro que você investiu na ação. Digamos que você comprou uma ação lá por R$1.000 e ela acabou falindo, você perdeu esses R$1.000, né, e não tem que arcar com dívidas que por acaso essa empresa tenha, né? O acionista ele vai receber no mínimo 25% do lucro da empresa. Isso é uma regrinha, um artigo da lei das sociedades anônimas, que diz que, a não ser definido no capital, no contrato social da empresa, você vai receber no mínimo 25% do lucro, né? Isso, claro, que pode ser no sentido de interferido por investimentos que a empresa esteja fazendo, etc. Mas, no mínimo, do lucro, você pode receber aí 25% sobre isso. Você pode ser sócio de vários setores da economia, como, por exemplo, subsetores de construção civil. Nós temos aqui, por exemplo, a MRV, temos a Tenda, temos a EZTEC como exemplos, de comércio, como Magazine Luiza e Via Varejo, telecomunicações, temos as três maiores aí do Brasil, né? TIM, a Oi e a Telefônica Brasil. Temos aí de tecidos, vestuários, calçados, viagens, lazer, agropecuária, alimentos processados, exploração de imóveis. Temos também intermediação financeira, os grandes bancos do país, você consegue comprar ações lá na Bolsa de Valores. Previdências de seguro, mineração, a Vale do Rio Doce, por exemplo, né? Madeira e papel, temos Klabin, Suzano, a Irani. Temos siderurgia, a Paranapanema, a Tecno, a Gerdau, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Uzi Minas. Temos a Petrobras, temos saúde, de serviços médicos hospitalares, temos de programas de serviços, que são as locadoras de carros, por exemplo, a Localweb, né, que é uma das locadoras, né? Temos de saneamento básico, Sabesp, Copasa, Sanepar, de energia elétrica, que nós temos aí uma fala, né, lá no nosso vídeo, as ações dos setores mais seguros da Bolsa, né? Água, saneamento, energia elétrica, né? Temos isso aí. E é muito importante para, né, alguns conhecimentos importantes para o investidor, né? O primeiro é conhecer o básico do que é uma ação, seus direitos e deveres como investidor. E essas informações vão estar principalmente no contrato social da empresa, né? O contrato social é como se fosse... não é como se fosse, né? Na verdade, aqui a gente não fala de contrato social, a gente fala de estatuto social, né? Que o contrato social é quando você tem uma empresa talvez menor, né? Quando a gente fala de ações, a gente fala do estatuto social, que lá vai ter os direitos, deveres como investidor,
Temos a lei das SAs também, que diz vários direitos e deveres do investidor. Você também deve conhecer os conceitos econômicos básicos que influenciam os desempenhos da empresa, que condições econômicas que fazem aquela empresa se beneficiar, que condições econômicas que fazem aquela empresa ter percas no seu balanço. Conhecer bem o setor que está investindo, né? Isso é importantíssimo. Conhecer sobre a gerência da empresa, quem são os conselheiros de administração, quem é o CEO, quem é a diretoria da empresa. Conhecer sobre as barreiras de entrada do setor. Por exemplo, o setor de saneamento, por exemplo, tem uma barreira, que é a concessão pública. A empresa precisa de uma concessão pública para fornecer saneamento em uma determinada área. É uma barreira de entrada, um exemplo de barreira de entrada, né? E aí você vai conhecer também das empresas que você está investindo. É necessário um enorme capital, um capital muito intenso. Então, é uma outra barreira. Conhecer sobre a concorrência do setor, né? Importante também. Conhecer sobre os riscos, ou seja, evoluções tecnológicas que podem afetar aquela empresa, né? Por exemplo, empresas de máquinas de escrever, que fabricavam máquinas de escrever, que não evoluíram, evoluíram aí, por exemplo, para construir computadores, por exemplo, né? Ficaram para trás, né? Importante atentar a esse tipo de risco. Legislação, né? Tem empresas que tem uma regulação muito forte, então tem conhecer sobre esse risco legal e regulatório. Políticas que podem afetar essas empresas, ou influências internacionais, né? Empresas que importam suas matérias-primas, empresas que vendem seus produtos externamente, né? Tem que conhecer tudo isso. Conhecer sobre as finanças da empresa, os números da empresa, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa aula de hoje. E saber diversificar a carteira para se expor em setores complementares, né? Setores que estejam expostos a fatores distintos, por exemplo, setores que estão expostos ao dólar, né? Códigos de negociação. Toda empresa aqui no Brasil, ela é composta por 4 letrinhas ou números, caracteres, né? Pode ser letra ou números, né? Tem a B3SA3, que é um dos códigos, né? Tem 3, não é só letras, mas é composto pelo código da empresa, 4 caracteres, que é o código da empresa, e um caráter que vai representar o tipo de ação, né? Só recapitulando, são 4 letras maiúsculas, ou pode ser número também, que representam o nome do emissor, e mais um número que representa o tipo da ação. Sobre o tipo da ação, nós podemos ter basicamente, de forma macro, 2 tipos. Temos a ON, ação ordinária, que adota-se o dígito 3, né? Tem 4 letrinhas, 3, então é uma ação ordinária. E as preferenciais, né? Pode ser 4, 5, 6, 7 ou 8, a depender do tipo de ação preferencial. O tipo 4 é um dos mais comuns de ações preferenciais. E os 5, 6, 7 e 8 são para ações preferenciais classe A, B, C e D, respectivamente, né? E o código é composto dessa forma. Por exemplo, da Magazine Luiza, temos as 4 letrinhas MGLU, que representa o nome do emissor, o nome, né, do Magazine Luiza, e 3, que é uma ação ordinária. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, Vale, né, que é o código do emissor Vale, e 3, que quer dizer que é uma ação ordinária. A Petrobras, temos a PETR3, que é a ação da Petrobras ordinária, e temos a PETR4, que indica PETR, ação da Petrobras, ou melhor, né, é do emissor Petrobras, e 4, que é a ação preferencial no caso, né. Temos aqui, no caso da Lojas Marisa, a MAR, que é o código do emissor, e 3 indica que é uma ação ordinária. Falando um pouquinho sobre tag-along, que é um item importante quando a gente fala de códigos de negociação, ações preferenciais e ordinárias. Tag-along
por exemplo, o emissor, né, o controlador, no caso, melhor, o controlador de uma empresa decide vender o controle para outra empresa para que os minoritários não fiquem mercê de um novo controlador que eles não conhecem, né, existe a ferramenta do tag along. E aqui, em casos, né, que fica caracterizada a alienação do controle da companhia aberta, o novo controlador, ou seja, o controlador que está adquirindo o controle daquela empresa, ele tem a obrigação de realizar uma oferta pública para adquirir as ações pertencentes aos minoritários titulares de ações com direito a voto. E isso vem lá da lei das SAs, lá do artigo 254A, que diz o seguinte: a alienação direta ou indireta do controle da companhia aberta somente poderá ser contratada sobre a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle. Então, está havendo uma mudança no controle da empresa e esse novo controlador tem que fazer uma oferta para os acionistas minoritários com, no mínimo, né, o preço mínimo de 80% do valor pago por ação com direito a voto do bloco de controle. Digamos que ele está comprando por 100, ele tem que oferecer pelo menos 80%, né, desse valor, então ele pode oferecer 80 para todos os outros acionistas que não integram, né, o bloco de controle, mas que possuem essas ações com direito a voto. E justamente as ações ordinárias são ações que proporcionam a participação nos resultados econômicos de uma empresa e conferem ao titular direito de voto, né? E essas ações ordinárias elas têm esse mínimo de 80% de tag along. Só que as ações ordinárias ela não oferecem ao seu detentor o direito preferencial aos dividendos. Temos as ações preferenciais, que é a ação que oferece ao seu detentor prioridade no recebimento de dividendos, ou no caso da dissolução da empresa, né, da falência da empresa, também proporciona a prioridade, né, a preferência no reembolso do capital aplicado. Em geral, a ação preferencial não consegue direito a voto em assembleia, e essas ações elas podem ser diferenciadas por classes, né, e as características de cada classe são estabelecidas pela empresa emissora da ação em seu estatuto social, ou seja, por isso é muito importante realizar a leitura do Estatuto Social, porque essa informação de ações preferenciais vai estar lá no Estatuto Social. E podem ser utilizados os números 5, 6, 7 e 8 no lugar do 4. Né? E essas diferenças elas vão variar de empresa para empresa. Portanto, não é possível fazer uma definição geral da classe de ações no caso das ações preferenciais. Né? Então, outra sugestão, né, novamente, realizar a leitura do Estatuto Social quando for aplicar em qualquer tipo de ação, mas principalmente para ações preferenciais. Temos também as units. As units, elas não são, elas são um pacotinho de ações e elas podem ser consideradas uma combinação de ações ordinárias e preferenciais. E normalmente as units elas possuem maior liquidez no mercado. Aqui temos algumas empresas que emitem ações units e a gente pode ver que ela é um pacotinho. Por exemplo, na primeira linha ali temos a empresa Aes-Tietê, que é uma empresa de geração de energia elétrica, né? A ação TIET11, que o código 11 indica também, dentre outras coisas, que é uma ação unit. Quando você comprar uma TIET11, você está comprando uma ação AN mais 4 ações preferenciais, uma ação ordinária mais 4 preferenciais. Já quando você compra uma ALUP 11, ou seja, uma unit da Alupar, você está comprando uma ação ordinária mais 2 ações preferenciais. Quando você compra Banco Inter BID 11, que é Banco Inter unit, você está levando
uma ação ON, uma ação ordinária, mais 2 ações preferenciais. E assim sucessivamente vai depender de cada empresa como que vai ser a composição dessa unit. E lá no seu home broker, na sua lista de ativos que você possui, vai aparecer a TIET 11, a Loop 11, ou a BID 11, ou a ação unit que você comprar. Não vai aparecer ela segregada, uma ação ON mais 2 ações PN. Ela vai aparecer sempre unida, né, como a unit. Também podemos falar sobre o pagamento de dividendos para as ações, né? Temos a empresa e a empresa gerou lucro líquido. Isso é ótimo. A empresa foi lá, vendeu, teve receita, pagou todos os seus custos, pagou toda a sua dívida, né, o resultado financeiro, pagou seus impostos, pagou imposto de renda, sobrou lucro. O que ela pode fazer com esse lucro? Ela pode reaplicar esse lucro na empresa novamente, que a gente chama isso de lucro retido, e ela pode também pagar para o acionista, né, o lucro distribuído, dividendo, né. Temos aqui um exemplo, né, da Petrobras, que ela pagou aí um dividendo, né, tanto para a ação ON quanto para a ação PN, a ação ordinária e a ação Petrobras. Nessa época aqui que ela pagou esse dividendo, né, um exemplo, ela estava custando R$18,30. E ela pagou aí um dividendo anual exemplo de R$1, digamos assim. Ora, então o dividend yield, né, dessa ação PN, né, ação ON, desculpa, vai ser justamente o quanto que ela pagou anual, né, de dividendo, dividido pelo preço para a gente saber o yield, ou seja, quanto que do dinheiro que você comprou a ação, dinheiro que está a ação, ela paga de dividendos. No caso ali temos 5,46% de dividend yield para ON. Já a ação PN custava R$ 22,50 nessa época, aqui exemplo, né? E a PN, por ela ter preferência no direito do pagamento de dividendos, no recebimento de dividendos, ela recebeu R$ 1,20. Nós fazemos a mesma continha, né? 1,20 dividido para 22,50. E nós temos o resultado que a ação PN ela recebeu 5,33% de dividend yield ao ano, né? Então é assim que a gente consegue calcular o dividend yield. Temos aqui outros exemplos, né? Aqui no caso, né, de onde a gente tirou esses, né, alguns dados, né? No caso aqui a gente não tirou os dados daqui, mas temos aqui os exemplos, né, de cada ano que a ação ON e a ação PN pagou dividendos, né? Aqui temos, por exemplo, a Klabin, né? No caso a Klabin 11, né? Quando a gente faz isso para unit, a gente tem que considerar a composição da Klabin 11, né? Quanto que ela paga no caso aqui por unit, né? Que ela está pagando aqui em torno de 1 centavo, aí depois pagou 19 centavos, 18 centavos, e o total do ano de 2019. Como ela pagou por ação 0,003799, etc., né, por ação, e cada unit tem 5 ações, então a gente multiplica esse valor que ela pagou por ação, né, já que nesse caso ela pagou o mesmo valor para ambas as ações, basta multiplicar por 5. No caso, né, o valor que ela pagou por ação, por unit, vai ser 5 vezes o valor que ela pagou por ação. Consequentemente, a Klabin 11 certamente é em torno de 5 vezes mais cara que a Klabin sem ser a ordinária ou a preferencial, né? Então basta a gente fazer isso para todos os períodos, no caso, né, da Klabin. Se caso a ação pagar um valor diferente para a ação ordinária e para a preferencial, para você fazer esse cálculo para unit, você tem que ver a composição e fazer conforme a composição indica, né? Vamos falar sobre free float também. O que é o free float? Ou flutuação livre, se a gente fala em português. Tipicamente no mercado financeiro a gente fala free float mesmo. Free float é uma tecnologia utilizada no mercado de capitais e se refere às ações que uma empresa é destinada à livre negociação no mercado, né?
que são as ações que normalmente não estão no bloco de controle, né? Normalmente o bloco de controle não realiza muitas negociações grandes no mercado, né? No ambiente de bolsa. Uma empresa, por exemplo, com um free float de 30%, significa que somente 30% da empresa é negociada no mercado, né? Por exemplo, a Magazine Luiza, aqui, ela tem um free float, ela tem quantidade de ações ordinárias. Total de ações, ela tem 661 milhões de ações, né? Que são negociadas, e é em torno de 40% de free float no caso da Magazine Luiza, né? 40,73% de free float, ou seja, 40% da empresa está em negociação, é negociado no mercado. Temos aqui a Vale do Rio Doce, a Vale, né, não é mais Vale do Rio Doce, já há um bom tempo, né, João? A Vale 3 tem também um total de ações aí de 2 bilhões 900 milhões de ações que são negociadas aí no ambiente, tem um total de ações, né? E ela tem 56% de free float. Aqui a Vale, novamente, né? 57%. Aqui, no caso, é a Vale 3, né? E ela tem 57% de ações que são negociadas em ambiente de bolsa, né? Aqui no primeiro, a gente tem as ações que estavam negociadas, em negociação no ano de 2020, 30 de abril de 2020, 56% de free float aproximadamente. E no caso da Vale 3, já em 2019, né, nós tivemos aí uma pequena redução no free float dela de 2019 para 2020. Tipos de ações, né? Capitalização de mercado, vamos falar sobre isso. Temos as microcaps, que são empresas relativamente pequenas, ou seja, empresas que possuem o valor de mercado entre 50 milhões a 300 milhões de dólares. Por exemplo, a Shoes, né? Shoes 4 é uma empresa brasileira que pode ser considerada uma microcap. Eu nem sei como ela está atualmente, mas possivelmente ela ainda é uma microcap. São empresas que possuem o valor de mercado entre 50 milhões e 300 milhões de dólares. Temos as small caps, que são empresas pequenas, né? Consideradas empresas aí pequenas, mas nem tão pequenas, né? Empresas que têm um valor de mercado de 300 milhões de dólares até 2 bilhões de dólares, né? Então, são empresas aí que têm o nome small cap, mas que são empresas relevantes no mercado. Temos como, por exemplo, aqui no Brasil, a Tupi, que é uma empresa, se eu não me engano, de máquinas e equipamentos, se não me falha a memória, mas vocês podem pesquisar aí Tupi 3 e vocês vão encontrar o que ela faz. A PetroRio, né? E FESA 3 também é considerada uma small cap. Temos as mid caps, que são empresas consideradas aí de mid caps, né? Seria capital intermediário, né? E são empresas aí que têm um valor de mercado de 2 bilhões a 10 bilhões de dólares. Então são empresas também relevantes. Temos a Energisa, né, a Indy 4, e a Sul América, né, como exemplos de empresa de mid caps aqui no Brasil. Temos as large caps, que são as empresas grandes do Brasil, né, que são empresas aí consideradas como tipo de ação, né, acima de 10 bilhões de dólares de valor de mercado. Empresas altamente relevantes aqui para o Brasil, no caso, né. Vale 3, que, se eu não me engano, é a empresa que tem maior peso no Ibovespa, né? Só ela tem um peso enorme no Ibovespa. Se não for ela é a segunda maior, que Petro talvez possa ser a primeira. VEG 3 também é uma empresa muito relevante para o Brasil. E a Magalu, Magazine Luiza, também é outra empresa considerada large caps. Do ponto de vista de liquidez, primeira linha, Blue Chips, né? O termo de Blue Chips é originário dos cassinos, são as fichas azuis. As fichas azuis são mais valiosas, então esse termo vem lá dos cassinos, né? É internacionalmente empregado no mercado de ações para designar as ações de empresas
que possuem alta liquidez, grande volume de negócios diários e que apresentam um nível maior de segurança de investimentos. E são administradas pelos mais experientes e melhores líderes de mercado, né? E no caso, né, dessas empresas chamadas blue chips ou de primeira linha, são líderes de sua indústria ou setor, né? E possuem vantagens competitivas, status internacional na economia e várias outras vantagens na indústria. E elas são mais atraentes para investidores que têm tendências extremamente conservadoras. Mas cuidado, né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado no mercado, porque o Lehman Brothers foi considerado um estoque de primeira linha e desapareceu após a crise de 2008. E não é uma ocorrência típica, mas pode acontecer. Qualquer empresa corre o risco de desaparecer após uma crise, né? Ou mesmo, né, corre o risco de desaparecer, né? Ainda sobre os tipos de mercado, né? Quando a empresa emite ações, ela determina algumas regras que seguirá, que podem beneficiar ou prejudicar o investidor, dependendo do momento. De acordo com essas condições, temos as empresas que são negociadas no novo mercado, que, de acordo com a B3, é o mais alto grau de governança corporativa dentro do ambiente de negociação de bolsa de valores, né? E para a empresa ser do novo mercado, ela tem que ter pelo menos 25% de free float. Nós falamos anteriormente que é free float, né? Temos o nível 2 de governança corporativa, que também é outro nível de governança corporativa da B3. A empresa tem que ter no mínimo 25% de free float. Temos o nível 1 de governança corporativa, no mínimo também 25% de free float. Temos o tradicional Bovespa. Temos os BDRs patrocinados, os BDRs não patrocinados. Nós vamos falar agora em detalhes sobre cada um. Aqui temos uma tabelinha que mostra o Bovespa nível 1, o Bovespa nível 2, né? Temos o novo mercado e o mercado básico, né? Quando a gente fala de capital social, nós temos que, por exemplo, o novo mercado, que é o mais alto grau, considerado mais alto grau de governança, né? Que as empresas são negociadas somente ações ON e ela tem que ter pelo menos 25% de free float, né? Então aqui temos todos os detalhes, né, para as empresas, né, que são negociadas nesses níveis de governança corporativa da B3. E é importante verificar se a empresa, né, qual a empresa tem nível e quais são as práticas dela, e se ela quer em algum momento chegar a algum nível, né? Trocar de nível. Por exemplo, uma empresa que esteja negociando no básico, talvez esteja trabalhando para ir para o nível 1, pode indicar, né, uma empresa que quer melhorar a sua governança corporativa, mas é importante sempre estar atento a isso, né? Aqui temos a continuação, né? Fala de conselho de administração, demonstrações financeiras, né? Temos a questão das informações em inglês, reunião pública anual, temos o calendário de eventos corporativos. É muito importante a realização desses eventos corporativos pelas empresas. Aqui temos também a concessão de tag-along, saída do segmento oferta pública de ações, né? Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado, né? Temos o Comitê de Auditoria Interna, Compliance. Então, vários fatores que são importantes para as empresas, né? Novo mercado, Bovespa mais nível 2 e Bovespa mais. Aqui são alguns exemplos de empresas que estão negociadas nesses segmentos corporativos, né? Novo mercado, no Bovespa mais nível 2, no Bovespa mais. Ou seja, são empresas que reúnem certas características que a gente pode encontrar aqui nessa tabelinha, né? Vamos falar sobre BDRs também. O que são BDRs? Brazilian Depository Rates, né? Meu inglês ótimo. Uma agência financeira faz um certificado de ação, faz um certificado de uma ação que ela é negociada no exterior, e o investidor do Brasil pode comprar e investir, né, na B3. Uma determinada agência vai lá, compra ações lá do exterior e você consegue negociar aqui no Brasil. É uma certa vantagem, né? Os BDRs patrocinados. Quando a gente fala de BDR patrocinado, a gente fala que uma empresa que abre capital no exterior contrata no Brasil uma instituição depositária para emitir e negociar os BDRs.
Digamos, por exemplo, a Apple, que abre capital lá fora e contrata o Itaú Unibanco para ser uma instituição depositária e emitir e negociar esse BDR aqui no Brasil. Você consegue comprar o BDR da Apple aqui no Brasil, né, que é o equivalente, que é um certificado de depósito, né, que você possui, que possui depositado ações lá no Itaú, por exemplo. Temos os BDRs não patrocinados também, em que os BDRs não patrocinados ocorrem quando uma instituição depositária no Brasil, elas captam essas ações lá do exterior para emitir e negociar os BDRs sem que a empresa emissora a contrate. Ou seja, é uma empresa, digamos o Itaú, vai lá e compra ações que são de empresas que são listadas lá nos Estados Unidos e distribui, né, emite DBRs, negocia BDRs aqui no Brasil. E você também vai ter um certificado de depósito de que tem ações depositadas lá no Itaú, você é dono de um pedacinho dessas ações. Falando agora um pouquinho para questões de estado financeiro e preço das ações. Aqui temos qual empresa? Cambuci S.A. Temos aqui os preços dessa empresa, né? E aqui durante alguns trimestres temos a evolução financeira dessa empresa, né? Nós podemos ver que lá no período 5, né, ela teve, vamos ver, patrimônio, dívida circulante e o patrimônio passivo circulante, né? Nós podemos ver que a empresa tinha uma dívida maior, né, do que uma dívida circulante maior que o não circulante, né? Então, uma dívida circulante maior que os ativos circulantes, né? Então, tínhamos uma relação ali não muito boa para essa empresa. No segundo gráfico, né, temos o passivo não circulante em relação à dívida, né, a dívida líquida, né? Temos essa outra situação, né, da empresa. Nesse mesmo período, essa empresa passou por prejuízos, né? Então, essa empresa estava numa situação muito delicada. Entre essas 3 barras verdes, né, entre essas 2 barras verdes aí, essa empresa passou por uma certa dificuldade, né? E a partir da última barra verde, a empresa gerou bastante lucro, conseguiu gerar lucro líquido, né, ali no ano de 2017, 2018, e a partir disso ela conseguiu melhorar a sua saúde financeira, pelo menos a não circulante, conseguiu possivelmente aí realizar parte da dívida. Nesse outro gráfico aqui temos uma melhor visualização, né? No caso aqui temos a liquidez corrente, a liquidez de caixa dessa empresa. Ela caiu a sua liquidez corrente, a sua liquidez de caixa, que são índices de liquidez, ou seja, relacionam o quanto que a empresa tem a pagar no próximo ano em relação ao que ela tem de caixa. Então é um índice muito importante. A gente consegue ver que ela teve uma diminuição da liquidez. E no outro gráfico, no gráfico do meio, que é o endividamento sobre EBITDA, a gente consegue ver que ela se endividou, né? Pelo menos, ou se endividou, né? Ou aumentou a quantidade de dívida, ou reduziu o seu EBITDA, o seu lucro operacional. Então ela passou por uma situação delicada, né? E a cobertura de juros também estava muito baixa, né? O índice de cobertura de juros, que é um índice também importante em questão de solvência de longo prazo, né? E a gente consegue ver que também depois, né, ali do quarto trimestre de 2017 em diante, ela conseguiu reduzir sua relação de endividamento sobre EBITDA, de dívida sobre EBITDA, e isso foi bom para a empresa, né, porque ela consegue manter a mesma dívida tendo um EBITDA maior, né, e consegue também liquidar suas dívidas. Ela também aumentou sua cobertura de juros, que é muito bom, que significa que ela tem capacidade de pagamento. E ela também aumentou a sua liquidez, ou seja, mostrando que ela tem recursos em caixa, ou pelo menos recursos que ela consegue realizar a curto prazo, para realizar o pagamento de todas as dívidas que ela possui, né? E isso se traduziu, se a gente colocar aqui barrinhas verdes
essas barrinhas de referência aqui para essa empresa, isso se refletiu no preço da ação. A gente vê que ela vinha de um preço de um determinado patamar. Quando a situação financeira dela se complicou, ela teve uma redução no preço das ações. E a partir do momento em que ela teve uma melhora nos indicadores de endividamento, o valor dela também subiu expressivamente, né? Subiu aí ela chegou a custar aí em torno de 50 centavos na última barra verde e subiu, bateu o teto lá de R$9, né? E aí está em R$ 6,29. Então, aqui a gente vê que existe uma relação, né, entre o estado financeiro e o preço da ação. Não necessariamente os preços das ações seguem, são entre um e outro, porque depende, a gente não pode comparar o preço da ação, por exemplo. Vamos comparar duas empresas aqui semelhantes, o Itaú Unibanco e o Banco do Brasil. Eu não posso dizer que a ação do Itaú Unibanco é mais barata só porque ela custa ali em torno de R$25 e a ação do Banco do Brasil custa R$50. Porque isso depende da forma de quantas ações essas duas empresas têm emitidas e do quanto o capital social foi dividido, né, em número de ações. Então, a gente não pode fazer esse tipo de análise. É uma situação bem básica para a gente passar aqui, né? E essa ação de R$ 6,29, por exemplo, pode ser uma empresa boa, eu não a conheço, né? Pode ser uma empresa boa ou pode ser uma empresa ruim também, né? Então é importante sempre realizar esse tipo de análise, não olhar apenas para o preço da empresa e o preço dessa empresa é menor que o preço da outra empresa. Não necessariamente é uma análise real, né, que você vai fazer. Né? Não existe esse tipo de análise que você possa fazer, né? A não ser por questões de comprar lotes de ações, né? Se tiver duas empresas comparáveis, né? Então, aí você pode, né, verificar isso, mas não é um tipo de análise que se faça, ok? Ok. Sites que fornecem informações gratuitas. Tem alguns sites que fornecem informações gratuitas para o investidor, né? Temos o site Fundamentos, que fornecem várias informações gratuitas. Temos o site Status Invest, é o meu preferido, e eu acredito que vocês já podem até conhecer também. É o meu site preferido aí para quando eu vou ver informações gratuitas, né? Tem o site Oceans 14, tem o site Suno Analítica, que também é do mesmo grupo ali do Status Invest. Tem o Banco Data, que a gente já falou quando a gente falou de bancos, né? Quando a gente falou de CDBs, de LCIs e de LCAs, a gente falou do Banco Data para verificar Basileia dos bancos, né? Temos o Yahoo Finance, também é uma importante ferramenta, inclusive na aula de Python e o mercado financeiro a gente fala do Yahoo Finance e nós usamos uma API do Yahoo Finance para coletar alguns dados financeiros e que pode trazer muita automatização até para o pequeno investidor. Temos o MSN, temos o Infomoney, né, que são sites que fornecem várias informações gratuitas para o investidor. Então agora vamos falar sobre múltiplos e finanças corporativas. Como a gente viu na nossa primeira parte dessa aula sobre empresas da Bolsa, né, sobre as fontes de recursos mais apropriadas durante o ciclo de vida da empresa, né? Nós vimos que durante a fase de startup ela precisa de muito capital, mas possui baixa geração de caixa ou até geração de caixa negativa. E existem alguns fundos, né, que que provêm recursos para as empresas de uma forma mais adequada a cada fase, né? Então, as empresas, né, têm sua fase de startup, sua fase de crescimento, sua fase de maturidade e sua fase de estabilidade ou declínio, né? Então, o que são as finanças corporativas, né? Para a gente compreender como uma empresa gera valor, nós necessitamos, primeiramente, entender a composição, né, de algumas áreas, funcionamentos e estruturas das empresas de capital aberto no Brasil. Vamos com um exemplo, uma fábrica de pastel. Digamos que essa fábrica de pastel contratou trabalhadores e gestores, comprou máquinas e comprou matéria-prima. Tudo isso, quando a gente fala de finanças corporativas, nós dizemos que a gente fez um investimento em ativos.
E quando a empresa começa a vender o pastel de fato, quando ela vende o pastel, recebe o dinheiro, este gera receita. Então, nós dizemos que comprar máquinas, comprar matéria-prima e contratar pessoas e gestores, nós fizemos um investimento em ativo, e quando a empresa começa a vender pastel e ela começa a gerar receita para a gente. Essa receita gera caixa para a fábrica de pastel, o que esse caixa permite ela contratar mais gestores, trabalhadores, comprar mais máquinas, comprar matéria-prima, e assim gera-se um ciclo virtuoso das empresas, né, e das finanças corporativas também. Digamos aqui um exemplo de uma fábrica de pastel que gastou R$20 em matéria-prima, gastou com mão de obra, energia, água tratada, propaganda, transporte, distribuição física, dentre vários outros gastos que uma empresa normalmente tem, mas R$20, né? Gastou R$20. Com essas operações, ela gerou de seus clientes uma receita de R$105 nessa nossa situação exemplo, né? Então, gastamos R$20 com matéria-prima, gastamos outros R$20 com mão de obra, energia, matéria-prima, na verdade, transporte, propaganda, e recebemos R$105 de receita. Essa pastelaria, nessa situação exemplo, também tem um empréstimo com um banco e, por meio de amortizações e juros, ela realizou o pagamento de R$100. De R$10. E também essa pastelaria vendeu um outro imóvel que ela possuía, né? E com isso ela gerou para o caixa dela, para a receita dela, R$10 dessa venda. Então, quando a gente fala de finanças corporativas, nós dizemos da seguinte forma, né? No caso aqui estava R$105, mas na verdade é R$100 de receita, né? Tivemos, né, como receita líquida, que é a receita de venda de bens e serviços, R$100, que é justamente o que nós recebemos aqui na nossa situação exemplo do nosso cliente, né? Tivemos como gasto de bens e serviços vendidos R$20, que foi a nossa matéria-prima que a gente gastou, né? A gente comprou e gastou para fazer o produto para o nosso cliente. Tivemos um resultado parcial, né? Um resultado, o lucro bruto de R$80. Dentre as despesas operacionais, né, nós tivemos o gasto com mão de obra, com energia, com água tratada, com propaganda, com transporte, distribuição física, entre outros gastos operacionais, R$20. E tivemos como outra linha aqui da nossa receita, nosso demonstrativo de resultado dessas operações da pastelaria, tivemos como resultado, antes do resultado financeiro e dos tributos, R$60, que é justamente, tivemos lá os R$100 de receita, abatemos os 20 da matéria-prima, restamos 80. Abatemos desse 80 os 20 das despesas operacionais, restamos 60, né? Como resultado financeiro, como eu disse anteriormente, né, tivemos R$10 dentre o pagamento do principal do empréstimo e do pagamento dos juros, né? Pagamos R$10 para o nosso banco. E tivemos como resultado, antes dos tributos sobre o lucro, R$50, né? Que no caso tivemos até anteriormente os R$60 que nos restavam, abatemos 10, sobramos R$50. Essa pastelaria em específico paga uma alíquota de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido de 10%, né? E tivemos o resultado, e esse imposto, né, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, a alíquota de 10%, os dois juntos, digamos, nessa situação exemplo, e isso incide sobre os R$50. Então, 10% de R$50, R$5, ela vai pagar mais R$5 para o governo, né, como impostos. Dos R$50, abatemos os R$5, restamos R$45, né, que é o resultado líquido das operações continuadas. Tivemos também uma entrada, um resultado líquido das operações descontinuadas, R$10, que é justamente aquela venda daquele imóvel que a empresa não vai utilizar mais. É uma operação descontinuada, não é uma receita da venda de bens ou serviços, não faz parte das operações da empresa, né, vender imóvel, nesse caso, nessa situação exemplo.
Então, esses R$10 entram positivos aqui no nosso balanço. E tivemos, né, como final, que é o lucro ou prejuízo consolidado do período, tivemos R$55 positivos nesse período. É assim, de uma forma simplificada, que funcionam os demonstrativos de resultado do exercício das empresas. E como que o lucro é trabalhado, né? Nós temos o lucro líquido, que é o que restou, né, após todas aquelas operações, aqueles pagamentos, aquelas entradas, saídas da empresa. E o lucro líquido, ele pode ser destinado ao pagamento de dividendos, que é diretamente o din-din que vai para a conta dos acionistas. Ora, se eu tenho uma participação nessa empresa, a empresa paga o dividendo, eu tenho uma parcela correspondente ao capital que eu tenho dessa empresa do dividendo. E esse lucro líquido, ele também pode ser direcionado ao caixa da empresa. E esse dinheiro é o dinheiro que fica na empresa, e esse dinheiro ele vai ser usado para aumentar operações, para reforçar o caixa da empresa, reforçar o capital de giro, para comprar novas operações, comprar outras empresas. A empresa pode realizar o que for, que ela achar necessário do ponto de vista estratégico dela com esse dinheiro. O lucro por ação vai ser o lucro líquido que a empresa gerou nesse período, dividido pelo total de ações em circulação, né? Se tivemos naquela situação exemplo anteriormente, um lucro líquido de R$55 e tivéssemos 55 ações dessa empresa pastelaria, o lucro por ação seria R$1 por ação, né? Seria R$55 de lucro líquido e, por exemplo, 55 ações seria R$1, né? O lucro por ação de R$1, na nossa situação exemplo. E o dividendo por ação, que é o valor do dividendo pago em relação ao total de ações em circulação, né? Digamos que desses R$55, R$27,50 a empresa distribuiu para os acionistas. No caso, nós temos R$27,50 dividido por 55, que vai dar 50 centavos nessa situação, exemplo, né, de dividendo por ação, né? São duas métricas aqui que a gente já aprende hoje. Ainda como o lucro é trabalhado, lucro líquido de R$100. Nesse outro exemplo aqui, digamos que nós tivemos nessa fábrica exemplo aqui, um lucro líquido de R$100 e um dividendo de R$30. E temos 3 acionistas para essa fábrica exemplo. Ora, o dividend payout dessa empresa vai ser justamente os R$30 que eu paguei de dividendo, dividido pelo total do lucro líquido do período, né? O dividendo pago no período, dividido pelo lucro líquido do período. Eu tenho R$30 de dividendos dividido por R$100 de lucro líquido. É o quanto que a empresa distribuiu para os acionistas em relação ao seu lucro líquido. Temos um dividend payout de 30%. Quer dizer que 30% de tudo que ela gerou como lucro líquido foi para o acionista e o restante ficou na empresa, né? Que é o lucro retido, R$70, né? E da mesma forma a taxa de retenção, R$70 sobre os R$100 que ela gerou de lucro líquido. Então temos uma taxa de retenção de 70%. Da mesma forma, calculamos o lucro por ações, né? Nesse caso, o lucro líquido de R$100 e o total de ações em circulação, 3 ações, né? Então, tivemos aí nessa situação, exemplo, um lucro por ação de R$33,33, né? Nessa operação exemplo aqui. E da mesma forma, né, o dividendo por ação, nessa situação exemplo, né, o R$30 de dividendo que ela pagou para os acionistas, dividido pelo total de ações em circulação, que são 3 ações. Dos 30 dividido para 3, R$10, ou seja, ela pagou R$10 por ação, né, de dividendo. Vamos falar um pouquinho sobre balanço patrimonial. Nós falamos anteriormente sobre ativo, né, sobre ativos. E essa daqui é a estrutura patrimonial das empresas, em que os ativos, que são os bens e direitos que a empresa possui, os ativos são as
as obrigações que essa empresa possui. Enquanto os ativos são, por exemplo, prédios, dinheiro em caixa, aplicações financeiras, máquinas, conhecimento tangível, conhecimento intangível também é um ativo, né? Os passivos já são dívidas, obrigações, são também debêntures, que a gente falou anteriormente. São todas essas obrigações da empresa ficam dentro dos passivos. E o patrimônio líquido é justamente essa diferença entre ativo menos os passivos. Inclusive gera muitas situações interessantes, né? Quando nós temos um patrimônio líquido negativo, ou seja, o ativo é maior que o passivo. Isso gera situações complicadas, mas aí a gente vai falar isso mais para frente. O que a gente tem para falar sobre ativos é justamente que na parte de cima da conta dos ativos, né, da demonstração do balanço patrimonial ativo, na parte de cima vai ficar os ativos mais líquidos e conforme as linhas vão descendo, você vai tendo as partes menos líquidas. Nós vimos liquidez. Liquidez é a velocidade que a gente consegue transformar um determinado investimento, um determinado bem em dinheiro, em literalmente liquidez, né? Transformar em dinheiro. Normalmente, nas empresas, nós vamos ter como o item mais líquido o caixa, né? Que é justamente aquele dinheiro que está ali na conta corrente da empresa, pronto para ser utilizado em caso de necessidade. A partir daí, nós temos aplicações financeiras, nós temos contas a receber. Ora, eu vendi um produto e aquele cliente me deu uma duplicata ali para 30 dias, me deu um cheque para 30 dias. Daqui 30 dias eu vou receber esse saldo desse cliente, né? Então, essa é uma situação de contas a receber. Temos também os estoques. Os estoques também são considerados relativamente líquidos, né? E são justamente os produtos prontos da empresa e também matérias-primas também entram em estoques. Também temos os ativos que são menos líquidos, que é o ativo realizável a longo prazo, que são os investimentos, o imobilizado e o intangível. São ativos menos líquidos, né? Quanto aos passivos, né? Temos obrigações sociais trabalhistas, fornecedores, ou seja, a empresa comprou a matéria-prima, já recebeu e está devendo o fornecedor. É um passivo que essa empresa tem, uma obrigação que essa empresa tem para ser realizada. Temos também obrigações fiscais, temos também empréstimos e financiamentos, tanto em moeda nacional, em moeda estrangeira, debêntures, dividendos de juros sobre capital próprio a pagar, e temos o patrimônio líquido também, né? E temos, aliás, ainda em passivos, né, empréstimos e financiamentos e outras obrigações coligadas, fiscais, né? E temos também o patrimônio líquido. Quando a gente fala dessa parte mais líquida, menos líquida, nós utilizamos algumas palavrinhas. Os caixas, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, normalmente estão dentro de algo chamado ativo circulante. Ativo circulante é aquele ativo que eu consigo, teoricamente, realizar ele em até 12 meses à frente, em até um ano à frente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, eu tenho meu estoque hoje, daqui a um ano, certamente, eu consigo realizar todo o meu estoque, né? Isso, teoricamente, nos balanços patrimoniais, né? Caixa eu consigo pegar ele hoje. Se eu for lá no banco sacar ele, eu consigo pegar ele em dinheiro hoje, né? Então são ativos que eu consigo transformar rapidamente em dinheiro, né? Ou em até um ano. Quando nós falamos desses ativos que são menos líquidos, ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível, nós falamos dos ativos não circulantes. Da mesma forma, para o balanço patrimonial passivo, nós falamos de passivos circulantes, que são aqueles que são obrigações que eu devo realizar em até um ano, e passivos não circulantes, que são passivos que vão ser realizáveis a longo prazo, a mais de um ano. Logo, o valor da empresa está refletido na estrutura de modelos simples de balanço patrimonial, né? Justamente
Os direitos são os ativos, né? Os deveres são os passivos e o que resta dessa conta é o patrimônio líquido, que é o que teoricamente restaria se eu liquidasse todas as operações da empresa, me restaria o patrimônio líquido. E justamente os direitos ativos cabem dos passivos e o patrimônio líquido, justamente daí que existe aquela conta que de ativos menos passivos é igual ao patrimônio líquido. E dentro dessa estrutura de balanço patrimonial eu tenho também os ativos circulantes, que são, como eu disse, aqueles mais líquidos, os passivos circulantes, que são aqueles mais líquidos também, ou seja, os ativos circulantes são os que vão realizar em até um ano. O passivo circulante é o que eu vou realizar, é o que eu tenho, as obrigações que eu tenho em até um ano. Ora, então tem uma congruência entre esse passivo circulante e ativo circulante. E nós vamos chegar lá. Tá? Temos também os ativos não circulantes e os passivos não circulantes. Em relação aos múltiplos, que é o que estamos falando aqui, nós temos alguns tipos de múltiplos. Dentre eles, nós temos indicadores de lucratividade e rentabilidade, que mostra para a gente o quanto do patrimônio da empresa está sendo convertido em lucro ou em receita. Nós temos indicadores de solvência de curto prazo e de longo prazo. E esses indicadores indicam principalmente nível de endividamento da empresa em relação tanto ao seu patrimônio como à sua geração de caixa. Temos indicadores de solvência de longo prazo ou de alavancagem financeira, né? Só voltando um pouquinho, em relação aos indicadores de solvência de curto prazo ou de liquidez, eles vão estar muito relacionados a essa parte de ativo circulante, passivo circulante, tá? E em relação aos indicadores de solvência de longo prazo e alavancagem financeira, eles vão estar muito interessados nos ativos não circulantes, nos passivos não circulantes, ou no ativo total e o passivo total. A gente vai detalhar eles adiante. Temos também os indicadores de gestão de ativos ou de giro, para verificar se existe de fato um giro interessante do ponto de vista dos ativos, se existe um giro dos estoques. É importante verificar isso para verificar se a empresa não possui ativos obsoletos, estoques obsoletos. Importante realizar essa análise. E temos também indicadores de valor de mercado. Ora, se essa empresa, em relação ao que ela tem, o que ela gera, se ela está muito cara em relação ao valor de mercado, se ela está relativamente barata, como que as possibilidades para os próximos anos, né? É importante analisar. Se uma empresa muito boa, pode não ser um bom investimento. Às vezes uma empresa muito boa, todo mundo sabe que ela é muito boa, ela fica cara, né? E às vezes uma empresa muito ruim, né? Mesmo tendo indicador de valor de mercado, mesmo tendo seu preço, né, muito baixo em relação ao seu ativo, pode ter um valor de mercado não interessante também. Importante realizar essa análise. Em relação aos múltiplos de lucratividade e de rentabilidade, nós temos esses daqui, né? Temos o margem EBITDA, o margem líquida e o retorno sobre o ativo. E temos também retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, e o retorno sobre o investimento, que é o ROI. Um é o ROI e o outro é o ROI. Em relação aos múltiplos de liquidez, que são os indicadores de solvência de curto prazo? Nós temos o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez imediata e o índice de liquidez caixa. Em relação aos de solvência de longo prazo ou de alavancagem financeira, temos o índice de endividamento total, que vai ser o ativo total sobre o passivo total sobre o ativo total, o índice de dívida sobre capital próprio, o índice de dívida líquida sobre EBITDA, nós vamos falar sobre esse EBITDA. Temos também o multiplicador do patrimônio líquido, temos o índice de cobertura de juro e o índice de cobertura de caixa. Em relação às métricas, né, aos múltiplos de gestão, de lucratividade e de rentabilidade, que são, aliás, dentre esses indicadores, né, de gestão de ativos e de giro, nós temos o indicador de giro do estoque, do giro de contas a receber e o giro do ativo total. Também temos o intensidade de capital. Em relação aos indicadores de valor de mercado,
Nós temos o índice preço-lucro, que é justamente o preço da ação dividido pelo lucro da ação. Temos o índice PEG, que é o complemento do patrimônio, do PL, do patrimônio líquido, né, do preço sobre lucro, aliás. Temos o índice de valor de mercado sobre o valor contábil. Temos o múltiplo de valor da empresa, que é o VE, e temos o PSR. Então vamos começar falando sobre margens, né? Temos aqui aquela nossa situação exemplo lá do início da nossa aula de hoje, né? Temos aqui a nossa linha de receita líquida, ou seja, tudo que a empresa gerou, né, de receita de venda de bens e serviços. E temos aqui na nossa linha um resultado parcial, que é o resultado, né, é o lucro bruto, no caso aqui. Ora, nós podemos verificar entre esses dois o quanto que restou de recursos após a empresa abater, né, da receita de vendas de bens ou serviços os custos dos bens e serviços vendidos. Nós temos aqui a margem bruta. E essa margem bruta, ela vai ser calculada justamente dessa forma, que é a receita, que é o resultado do lucro bruto, dividido pela receita de venda de bens ou serviços. Temos também o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos, é outra parcial. E aqui nós temos o EBIT, a margem EBIT, né, que vai ser o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos, dividido pela receita de vendas de bens ou serviços. EBIT, que é o lucro antes do resultado financeiro e dos tributos. Temos aqui no fim o nosso lucro ou prejuízo consolidado do período, né? E para calcular essa margem nós temos a margem líquida, que vai ser o lucro ou prejuízo consolidado do período dividido pela receita de venda de bens ou serviços. Nós vamos encontrar um percentual chamado margem líquida. Então, vamos falar um pouquinho sobre qual a capacidade de uma empresa de gerar lucro com os ativos que ela possui. Nós temos o ROA, né, que é o retorno sobre o ativo. Todas as empresas, né, possuem os seus ativos, né, e quando elas estão operacionais, né, e quando ela gera lucro, ela gera, né, um lucro líquido. E nós podemos verificar quanto que ela gera de lucro líquido em relação ao quanto de ativo que ela possui. Justamente nós temos o ROA, que é o lucro líquido sobre ativos totais. E nós podemos verificar com isso se a empresa está sendo eficiente na utilização de seus ativos, né? Digamos, uma empresa que tem 136, que gerou de lucro líquido 136 milhões de reais, né? Um pouquinho mais, 379 milhões de reais. E ela possui 2.559.156.000 reais em ativos. Ora, fazendo esse cálculo, nós temos um ROA, né, que é o lucro líquido sobre os ativos totais, de 5,33%. E é uma rentabilidade em relação aos seus ativos totais, ou seja, do que ela tem de ativos, ela converte 5,33% em lucro líquido. E se o ROA for baixo em comparação com a média do setor, como que a gente analisa esse indicador chamado ROA? Se o ROA for baixo em comparação com a média do setor, isso pode significar que a empresa tem algum dos seguintes, ou todas elas, né, ou outras causas. Isso pode ser, muito amplo, mas tem algumas pistas. Pode ser que os investimentos que não utilizam mais os ativos de maneira rentável, né? Pode ser que ela tenha ativos antigos, obsoletos ou mantidos incorretamente. Pode ocorrer também que ela tenha desperdícios de matéria-prima, de despesas gerais e defeitos do produto. Ou ainda ela pode ter investido em ativos fixos que ainda não estão sendo rentabilizados, ou seja, que ainda não está gerando lucro líquido para ela. E temos também, além do ROA, né, que é o lucro líquido sobre os ativos totais, temos também o ROI, que é o lucro líquido sobre patrimônio líquido, né, em relação também com as métricas, né, de lucro líquido e do balanço patrimonial, né. Se nós tivermos uma empresa, exemplo, em que o passivo total é zero, ou seja, ela não tem nenhuma obrigação,
Nós vimos naquele item inicial que o ativo total menos o passivo total é igual ao patrimônio líquido. Se o passivo total é zero, eu posso somar zero, subtrair zero, não vai fazer diferença nenhuma. Logo, se eu tenho um passivo total igual a zero, os meus ativos totais vai ser igual ao meu patrimônio líquido. Com isso, o meu ROI vai ser igual ao ROA, né, nessa situação. Exemplo. Mas, né, normalmente o que a gente vê é que o passivo total é diferente de zero. Né? Inclusive, há empresas em que o passivo total é maior que o ativo total e isso gera umas situações complicadas para a empresa. Mas, retornando aqui na nossa discussão, os ativos totais, quando a gente tem um passivo total diferente de zero, os ativos totais vão ser maiores que o patrimônio líquido. Então, o ROA vai ser sempre menor que o ROI. E ROA e ROI, qual que é o melhor, né? Um verifica o lucro líquido em relação ao ativo total e o outro o lucro líquido em relação ao patrimônio líquido. Se eu tenho um aumento aqui do meu ativo total e eu tenho um aumento também do meu lucro líquido e do meu, no caso aqui, né, eu tive, olha só, eu aumentei o meu ativo total por meio de passivos, né? Eu contraí dívidas para a construção de um ativo, né? E o meu lucro líquido aumentou. O meu ROA, né, ele vai me sinalizar se o ativo total e o lucro líquido aumentaram proporcionalmente, o meu ROA vai se manter estável. Mas o meu ROI vai aumentar, né? Porque ele só considera que o lucro líquido aumentou, mas que o meu patrimônio líquido continua o mesmo, né? E se o meu patrimônio líquido aumentar, aí o ROI também vai se modificar. Temos prós e contras, né? Como prós, temos que considerar que eles medem a eficiência dos ativos em produzir, vender, em gerar receita mesmo para a empresa. E também temos que avaliar a gestão do capital e a gestão do capital de giro. Isso é uma outra avaliação importante. Como contras, né? Uma pequena variação no propósito da empresa pode variar muito o ROA e perder a comparabilidade. E sozinho esses dois indicadores não servem para nada. E é essa que é a realidade. Aqui temos duas empresas de energia elétrica. Temos CEMIG, que é uma empresa geradora, transmissora e distribuidora de energia. Ela atua principalmente no estado de Minas Gerais, né? Companhia Energética de Minas Gerais. E temos a ISA-CETEP, que é a chamada Transmissora Paulista, né? E temos aqui as duas empresas, né? E alguns indicadores, né, que a gente pode verificar. Por exemplo, no ano de 2019, a CEMIG tinha um ROA de 10%, enquanto a ISA-CETEP tinha um ROA de 6%. A CEMIG tinha um ROI de 31%, enquanto a ISA-CETEP tinha um ROI de 10%. Né? Temos como endividamento, a ISA-CETEP tendeu a ficar durante esses períodos com uma dívida líquida sobre a EBITDA menor do que a CEMIG. Ou seja, a gente pode verificar que a ISA-CETEP manteve um endividamento menor que a CEMIG, mas a CEMIG gerou uma rentabilidade, né, ali, em geral, um pouco maior do que a Transmissora Paulista, exceto ali nos anos de 2016, em que a ISA-CETEP gerou muito mais ROI e ROA do que a CEMIG, e também no ano de 2017. O ROA da ISA-CETEP foi maior do que o ROA da CEMIG, e no ano de 2018 o ROA novamente foi maior da ISA-CETEP do que o ROA da CEMIG. Né? Então, temos uma situação muito interessante. Importante salientar que aqui são duas empresas que, teoricamente, atuam até em setores um pouco diferentes. A CEMIG ela é uma geradora, transmissora e distribuidora, e a ISA-CETEP, se a memória não me trair, ela atua mais focada no segmento de transmissão de energia elétrica, que é uma aula que a gente já falou aqui no nosso curso, né? É um dos setores muito interessantes para se ficar de olho, né? Beleza, falamos de ROA e ROI. Temos o ROIC, que é o retorno sobre o investimento,
que é o quanto uma empresa gera de lucro líquido em relação ao capital investido, né? E o ROIC vai ser o lucro operacional, né, que é o lucro líquido, o lucro operacional líquido após os impostos em relação ao capital investido na empresa. Então, temos uma observação interessante também, que quando o ROIC for maior que o VAC em ao menos 2%, isso significa que a empresa está gerando valor. Caso contrário, pode ser que a empresa não esteja gerando valor para o acionista. Encerramos nossa aula sobre empresas da Bolsa e eu espero vocês na nossa próxima aula. Bons estudos, pessoal!